de boa e o debate. Cobertura jornalística que só pende para um lado, o seu. Sente o peso. No comparativo, a Bandeirantes desequilibra. Quando você sintoniza Bandeirantes, quando ouve pela internet no seu computador, quando seleciona Bandeirantes no aplicativo, é fato e certo que você encontra informação a todo momento, para você saber, para analisar e formar a sua própria ideia sobre os fatos. É fato e certo. Bandeirantes. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas. ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Manhã Bandeirantes. Oferecimento Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. E Família Gianni, da nossa família para sua família. 10 horas da manhã, 35 minutos. Muito bom dia, uma ótima sexta-feira para você que está na Rádio Bandeirantes Campinas. Sextou com informação e prestação de serviços neste dia 4 de abril de 2025. Eu sou Heitor Fredo, agradeço a você que até agora ficou na companhia do Circuito Imobiliário com Gustavo Frison, com Léo Gaspar Mota. Amanhã tem a reapresentação a partir das 10 horas da manhã. E na próxima sexta-feira, programa inédito para você saber um pouco mais sobre a realidade do mercado imobiliário em Campinas e no nosso interior de São Paulo. A partir de agora, o Manhã Bandeirantes está chegando e até às 11h30 da manhã, você é meu convidado, minha convidada a saber o que de mais importante acontece na região metropolitana de Campinas, no nosso interior paulista e com equipes espalhadas pelo Brasil e pelo mundo, para você não perder nada de importante num sextou recheado de informação. E para você que nos dá carona pelas ruas, avenidas e estradas que cortam o nosso interior de São Paulo, um caminho para você também ficar bem orientado nessa abertura do Manhã Bandeirantes, que tem os trabalhos técnicos na mesa de som com o Leandro Lopes, na central técnica com o Danilo Capucci e a coordenação do Gil Kleber. Lembrando sempre que estamos em FM 85.7, estamos também nas plataformas digitais. Obrigado a você que nos acompanha pelo portal bandmulti.com.br, pelo aplicativo Bandplay, o mais completo com tudo de importante que é produzido no Grupo Bandeirantes de Comunicação, gratuitamente na palma da sua mão. E você também nos acompanha com imagens, direto dos nossos estúdios no Jardim São Gabriel, dentro do Complexo de Comunicação João Jorge Saad, em youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Você que já é inscrito no nosso canal do YouTube, esse é um caminho para você participar também com a sua mensagem, com a sua opinião, com a sua prestação de serviços. O outro é o WhatsApp liberado a partir de agora, o 19 97102 1493. Manhã de sexta-feira para o motorista que segue pelo sistema Anhanguera Bandeirantes, nesse horário já um pouco mais tranquilo. Passamos do horário de pico e acredite, não tem ponto nenhum de lentidão agora. Anhanguera tá uma belezinha nessa sexta-feira. Não chove, boa visibilidade, não há pontos de lentidão nos trechos que tradicionalmente travam a vida do motorista e você faz uma boa viagem tanto sentido São Paulo quanto sentido interior de São Paulo. E o mesmo vale para a rodovia dos Bandeirantes também. Agora, a madrugada foi triste para a rodovia Santos Dumont, com o registro de um acidente em que uma mulher de 24 anos foi atropelada e infelizmente não resistiu aos ferimentos. Policiais militares foram atender a ocorrência e identificaram que a mulher tentou atravessar correndo o trecho da rodovia Santos Dumont. Ela foi atingida por um veículo que ainda não há confirmação sobre quem é o motorista, mas a informação que se tem é que o condutor do automóvel, ele parou para prestar socorro, ele não abandonou a cena do crime. Ele disse que não teve tempo de reação, não conseguiu evitar essa colisão e mesmo com o resgate chegando, com a vítima sendo atendida, ainda assim
não foi possível salvar a vida dessa jovem de apenas 24 anos. Como é praxe, o motorista passou pelo teste do bafômetro e deu negativo. Então ele não havia bebido, caso registrado como homicídio culposo quando não há a intenção de matar. Hoje, um acidente foi registrado próximo à estação do BRT do Jardim Londres, aqui em Campinas. Uma equipe da Guarda Municipal que passava pelo local foi quem fez o atendimento de uma colisão entre um veículo de passeio, um Ford Ka, e uma moto. 2 vítimas que estavam na moto caíram com algumas escoriações, foram socorridas e estão sendo atendidas na UPA Campo Grande. A princípio, com ferimentos considerados moderados. As vítimas são um homem de 45 anos que estava pilotando a moto e uma mulher também de 45 anos que estava na garupa. Os 2 agora, portanto, na unidade de pronto atendimento no distrito do Campo Grande. Uma equipe da Guarda Municipal está apresentando a ocorrência agora. O trecho já foi liberado. É um cruzamento da Avenida John Boy Dunlop com a rua Domício Pacheco e Silva, sentido bairro Centro. Esse é o ponto exato, bem próximo mesmo à estação BRT do Jardim Londres, onde aconteceu essa colisão. No mais, para o motorista que segue nesse momento pelas ruas, avenidas de Campinas, são boas as condições. Passado o horário de pico, 10h41, geralmente, os transtornos também são menores para quem está a caminho do trabalho, para quem está fazendo outras atividades, principalmente na região central de Campinas. Pelo corredor Dom Pedro I, atenção a você que trafega pelo anel viário Magalhães Teixeira. Tem uma obra sendo realizada no quilômetro 16, sentido rodovia dos Bandeirantes. A concessionária vem fazendo em partes essa troca do asfalto. Hoje, no quilômetro 16, apenas a faixa da esquerda está liberada neste momento. O trânsito está fluindo bem, mas exige atenção. Tem muitos caminhões, mas está bem sinalizado esse ponto para quem vai até a rodovia dos Bandeirantes. 10h da manhã, 42 minutos. Nath Luquezzi conosco aqui também no nosso Giro da Informação dentro do Manhã Bandeirantes. Bom dia para você, Nath. Bom dia, Heitor. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Bandeirantes. Estamos com uma notícia que infelizmente nós não gostaríamos de dar, mas a dengue continua fazendo vítimas aqui na nossa região. Dessa vez é em Indaiatuba, cidade que confirma novas mortes por conta do mosquito Aedes aegypti, Nath. Exatamente. A Secretaria de Saúde de Indaiatuba confirmou a 5ª morte por dengue na região. A vítima é uma mulher de 83 anos com hipertensão e doença pulmonar obstrutiva crônica, atendida em um hospital privado. Nesta quinta-feira que passou ontem, Indaiatuba já possui mais de 4.800 casos confirmados de dengue. 876 ainda estão aguardando resultados e 5 mortes. Estão em análise ainda 4 casos de chikungunya e 1 de Zika vírus. O boletim epidemiológico com as atualizações diárias será divulgado de segunda a sexta-feira no período da tarde, através do próprio site da Prefeitura de Indaiatuba. Então, quem quiser acessar para ficar por dentro, indaiatuba.sp.gov.br ou através das redes sociais deles também, @prefaindaiatuba. Aí a gente sempre gosta de trazer, reforçar os principais sintomas de dengue. São febres associadas às dores no corpo, de cabeça, dor atrás dos olhos e nas articulações. Os casos de dengue precisam manter acompanhamento e retornos conforme indicação médica, além de seguir as recomendações de hidratação e o uso de medicamentos somente com prescrição médica. Campinas ontem emitiu um novo alerta sobre os bairros que estão na lista como os de maior risco pela incidência de casos de dengue, além dos casos suspeitos também. São 18 bairros com alto risco de transmissão da doença. É uma publicação semanal que Campinas está fazendo, chega já à 13ª edição e agora coloca os seguintes bairros na lista. Atenção! Na região leste, o Jardim Nossa Senhora Auxiliadora e o Jardim Dom Bosco. Na região noroeste, o Jardim Santa Rosa e o Jardim Sul América. Os bairros da região norte que entram na lista da alta transmissão com risco de dengue são o Jardim São Marcos, a Vila Esperança, Jardim Campineiro e o Recanto Fortuna. Na região sudoeste fazem parte da lista da Secretaria de Saúde
os bairros Parque Universitário de Viracopos, Jardim Maria Helena e Recanto do Sol. Na região sul estão o Campo Belo 1, o Jardim Fernanda 1 e o Jardim Fernanda 2. E na região suleste, o alerta da Secretaria de Saúde de Campinas para o risco da dengue está focado principalmente no Jardim Itatiaia, no Jardim Bom Sucesso, na Vila Formosa e no Jardim São Gabriel. O objetivo é estimular a população desses bairros a verificar o criadouro possível de dengue na sua casa, no seu comércio, no seu espaço, para não ser mais uma vítima dessa doença que infelizmente se tornou uma das maiores preocupações de saúde pública no estado de São Paulo nesses últimos anos, principalmente de 2024 para cá. E a pergunta que não quer calar: e a vacina da dengue do Instituto Butantan sai ou não sai? A Joana Treptow foi atrás dessa resposta. Há um certo otimismo dentro do Instituto Butantan para que a Anvisa libere esse imunizante em breve. Quem sabe dentro do próximo mês que está chegando. A Joana, inclusive, conversou com o Gustavo Mendes, diretor do Instituto Butantan, e a gente traz a reportagem completa para você. Os quase 400 mil casos de dengue somente no estado de São Paulo. 368 pessoas morreram. A vacina produzida pelo Instituto Butantan, que vai ser disponibilizada para a população, ainda está em fase de aprovação pela Anvisa. Foram 25 anos de estudo para chegar a um imunizante 100% brasileiro que atua contra 4 subtipos de dengue. É de dose única, tem mais de 80% de eficácia e vai ser aplicado em pessoas entre 2 e 59 anos. A expectativa do Instituto Butantan é que a aprovação da Anvisa chegue em um mês. Depois que a Anvisa aprova, a gente tem uma etapa que envolve o Ministério da Saúde, porque essas doses precisam ser adquiridas pelo Programa Nacional de Imunização. Mas a gente acredita que isso vai ser rápido porque existe todo um empenho para o enfrentamento da dengue, né? Em nota, a Anvisa prometeu rapidez para o registro da vacina e disse que essa é uma prioridade. Por enquanto, a vacina disponível é importada e deve ser aplicada em 2 doses. Está disponível para crianças e adolescentes entre 10 e 14 anos. Em todo o país, são mais de 800 mil casos prováveis da dengue, com 484 mortes confirmadas. A Marli esteve internada por quase uma semana com dengue. Não dá para esquecer o que passou. Muito mal-estar, muita febre, muita moleza, muita dor nas pernas, um cansaço descomunal, assim como eu nunca havia sentido antes. Então o jeito é seguir as recomendações e tomar os cuidados para evitar o mosquito, enquanto a vacina não chega para todos. Mosquito nunca mais. Nunca mais, porque foi terrível. Quem já teve dengue diz que é uma das piores sensações da vida, é uma dor no corpo difícil de explicar e principalmente a febre que deixa a pessoa acamada com dias que parecem intermináveis. Já teve dengue, Nath? Já tive dengue, já tive. É terrível. Acho que foi uma das piores coisas que já tive nessa vida. Eu suava, era febres intermináveis e as plaquetas ficam lá no pé. É bem, bem terrível, sim. Tive faz muitos anos, não me lembro muito bem, tinha 14 anos, mas foi horrível. A sensação de iminência de morte mesmo. 10 horas da manhã, 48 minutos. O Manhã Bandeirante gira agora as principais informações das últimas horas aqui no nosso interior paulista, região metropolitana, agitada neste momento, com algumas ocorrências em andamento. Uma delas, que olha, para você que está nos acompanhando apenas pelo áudio, se você tiver a possibilidade de acompanhar com imagens o nosso canal do YouTube, sugiro que faça. Se não, nesse momento, daqui a pouco, quando você tiver a chance. É uma ocorrência em que foi identificada uma marmitaria, um estabelecimento que está apenas liberado para a produção de marmitas. Pois bem, o local estava completamente fora das condições básicas de higiene. Encontradas pombas, coisas que
até difícil da gente falar. Mas as ilustrações com imagens no nosso canal do YouTube vão deixar mais claro para você. Aproveita que ainda não está tão perto da hora do almoço, ainda dá tempo da gente explorar esse assunto. E o repórter Igor Val vai trazer para a gente os detalhes de onde exatamente fica essa marmitaria e o que foi encontrado até aqui. Igor Val, bom dia para você. Bom dia, Heitor. Bom dia para você que está ligado no Manhã Bandeirantes. É isso mesmo, a Vigilância Sanitária de Alimentos interditou totalmente um estabelecimento que produzia marmitas no Jardim Guanabara, em Campinas. Isso aconteceu após uma operação da Polícia Civil. Heitor, as equipes receberam uma informação anônima falando que o local não tinha nenhuma condição para trabalhar ainda mais com comidas, com alimentos. As vendas desse estabelecimento eram realizadas em sua maioria pela internet, por aplicativos de entrega. Dessa forma, a polícia realizou essa operação em conjunto com o Departamento de Vigilância em Saúde e no local, quando chegaram, tinha 6 funcionários, além também da proprietária, uma mulher de 44 anos, que no momento, Heitor, que as equipes entraram nesse estabelecimento, já perceberam a falta de higiene no local. Eles relataram que tinha diversas moscas, pombos na área onde a comida era preparada, um cheiro forte, além também de um acúmulo de sujeira. Dessa forma, a Vigilância Sanitária interditou o estabelecimento e a Polícia Civil deu voz de prisão para a proprietária do local, essa mulher de 44 anos de idade. Ela foi levada para a cadeia pública de Paulínia, onde aguarda audiência de custódia. A perícia também foi acionada, Heitor, e fez os demais trabalhos nesse estabelecimento que vendia marmitas e estava em condições de higiene zero. A polícia, então, agora trabalha para entender se mais pessoas têm participação ativa nesse crime contra a saúde pública e para a desinterdição do local, Heitor. Os responsáveis precisam fazer adequações necessárias para garantir a segurança dos consumidores e também conter esses riscos e providenciar a licença sanitária do estabelecimento. Heitor. Muito obrigado, Igor Val. O Igor continua acompanhando a ocorrência em andamento apresentada no 3º Distrito Policial de Campinas. E tem flagrante de tráfico internacional de drogas no aeroporto de Campinas. Desta vez, as drogas não estavam em nenhuma bagagem. Não estavam escondidas em fundo falso, grudadas na roupa, estavam dentro do corpo da vítima. Nath Luquezzi vai me dizer que de novo é aquela conexão do tráfico Campinas-Orly na França. Exatamente. Uma mulher de 36 anos, a Polícia Federal prendeu no início da noite de quinta-feira no Aeroporto Internacional de Viracopos, como o Heitor mencionou. Uma mulher de 36 anos que tentou embarcar em voo para a cidade de Orly, na França, carregando 100 cápsulas de cocaínas ingeridas. Estava dentro do corpo da suspeita. A suspeita foi presa durante o trabalho de fiscalização do terminal de passageiros do aeroporto pela Operação Shield, em conjunto com a Receita Federal. Neste ano, a operação já totalizou 8 presos, 20 quilos de maconha e 32 quilos de cocaína apreendidos. A pena prevista para o crime de tráfico interestadual de drogas pode chegar a 25 anos de prisão. E, claro, a gente traz atualizações do caso durante toda a nossa programação aqui da Band. E agora a gente atualiza uma história que contamos ontem no Manhã Bandeirantes. O caso da mulher que foi agredida pelo companheiro quando estava com o bebê no colo e os dois caíram e se machucaram. Os dois bateram a cabeça e precisaram ser atendidos. Estavam internados na unidade de pronto atendimento Macarenco. A repórter Cassiane Alves tem atualização desse caso que pelo menos tranquiliza um pouco a gente. A mãe e a criança receberam alta. E o ex-marido agressor permanece detido. Cassiane Alves no Giro da Notícia do Manhã Bandeirantes. A agressão aconteceu nessa rua no Jardim Ipiranga. A vítima, de 35 anos, contou à polícia que passou a madrugada de terça para quarta-feira em cárcere privado pelo próprio marido sobre ameaça de morte com uma faca.
No dia seguinte, ela aproveitou de uma distração do agressor e conseguiu sair para acionar os vizinhos. Foi nesse momento que o homem percebeu a fuga e, para punir a companheira, segurou a criança de 9 meses e continuou as ameaças. Na tentativa de defender o filho, a mulher partiu para cima do homem, pegou a criança e caiu depois que ele deu um soco no rosto dela. Durante a queda, a criança bateu a cabeça. Mãe e filho de 9 meses foram trazidos aqui para a unidade de pronto atendimento Macarenco, onde passaram por diversos exames. O bebê chegou a ficar em observação, mas os dois tiveram alta ontem. O homem foi localizado pela polícia militar e confessou as agressões. A faca utilizada no crime foi apreendida. O caso foi registrado na Delegacia de Defesa da Mulher como tentativa de homicídio, lesão corporal e tortura. O agressor foi encaminhado para a cadeia pública de Sumaré. 5 minutos faltando para as 11 horas da manhã, tem alerta de chuvas fortes da Defesa Civil que está mobilizada em todo o estado de São Paulo para o final de semana. Depois do intervalo, o Manhã Bandeirantes traz mais detalhes para você já se programar. Os locais que são mais suscetíveis e os trabalhos que estão sendo realizados pelos especialistas para diminuir o impacto da chuva que está por vir. Manhã Bandeirantes. Consumidor, muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Apreciar um bom vinho não é em qualquer lugar que você encontra. No Famiglia Gianni, todas as quintas-feiras, das 19 às 23 horas, você ouve o melhor do jazz. Sem cobrar cover artístico, você pode harmonizar um bom vinho, bons pratos com uma boa música. Tudo isso é entregue em um ambiente acolhedor e muito charmoso. Famiglia Gianni, da nossa família para a sua família. Agora, notícias da hora com as notícias locais, nacionais e internacionais direto da redação da Rádio Bandeirantes. Quem quiser concorrer a uma das vagas do concurso público para procurador da Prefeitura de Campinas tem que correr. O prazo de inscrições termina nesta sexta-feira e você pode fazer a inscrição pelo site da VUNESP. A remuneração desses profissionais é acima de R$10 mil, além de verbas adicionais da categoria, auxílio alimentação ou refeição e vale transporte opcional. O cargo cabe aos procuradores a função de consultoria e assessoramento jurídico da Prefeitura. Entre as atribuições, destacam-se a representação judicial do município, a elaboração de peças processuais, elaboração de pareceres, análise de contratos e convênios e a gestão e a cobrança da dívida ativa, atuando na recuperação dos créditos tributários e não tributários. Os pré-requisitos para ingressar incluem na graduação em Direito e Registro Profissional na OAB de SP. Os candidatos devem ficar atentos aos prazos. A inscrição, assim como a emissão do boleto, devem ser feitas até hoje, mas a taxa no valor de R$ 98,80 pode ser paga até o dia 7 de abril em qualquer agência bancária ou pela internet. De Campinas, João Almeida. Você ouviu Notícias da Hora, aqui na Rádio Bandeirantes. Band Mulher, de segunda a sexta, a partir da 1h35, Larissa Lopes abre as tardes femininas da Band. Um programa com tudo sobre o universo feminino. Traz assuntos do seu dia a dia sobre saúde, família, carreira, moda, beleza e muita novidade sobre o universo dos famosos com a Nath Lucchesi. Band Mulher, de segunda a sexta, a partir da 1h35 da tarde, na tela da Band+. Manhã Bandeirantes. 10 da manhã, 58 minutos, faltando 2 minutinhos para as 11 horas da manhã. Uma manhã quente aqui em Campinas, neste momento não chove. Ontem Campinas registrou um ou outro local, um ou outro bairro com uma chuva um pouquinho mais intensa. Ali na região do Curtume choveu mais uma vez, mas sem problemas associados a essa precipitação. 28 graus marcam neste momento os termômetros do CEPAGRE da Unicamp.
numa umidade relativa do ar na casa dos 71,6% neste momento. Agora, a Defesa Civil do Estado de São Paulo emitiu um alerta para chuvas fortes, válido desde ontem e que segue até amanhã. E a Defesa Civil, inclusive, devido a essa previsão meteorológica, tem montado um gabinete de crise desde ontem à tarde com representantes das concessionárias de energia, abastecimento de água e órgãos públicos para monitorar todo o nosso estado de São Paulo. Sobre esse assunto, o Manhã Bandeirantes conversa ao vivo neste momento com a Major Michele César, diretora da Divisão de Resposta da Defesa Civil do Estado de São Paulo. Major, muito obrigado pela atenção com o nosso ouvinte. É um prazer ouvir a senhora aqui no Manhã Bandeirantes. Olá, bom dia, Heitor. Bom dia a todos os nossos ouvintes. Obrigado pela oportunidade de estarmos aqui trazendo o alerta da Defesa Civil, principalmente os cuidados necessários durante esse alerta, durante essa frente fria que já está atuando no nosso estado. Nessas primeiras horas, desde ontem à tarde, com o gabinete de crise, já houve alguma ocorrência mais séria no estado de São Paulo, monitorada pela Defesa Civil? Nós estamos com um alerta vigente desde ontem até domingo. Nós tivemos até o momento 4 municípios, né, atingidos sem grandes ocorrências, né? Nós tivemos no município de Jacareí uma forte chuva ontem no final da tarde, com 30 residências afetadas com alagamento. No município de Guarulhos, nós tivemos 32 pessoas desalojadas, mas nenhuma vítima fatal, e assim vamos continuar até domingo. Né, assim esperamos. Mas estamos tendo, né, chuvas pontuais até o momento, né, a nossa previsão continua, né, com instabilidades pelo estado de São Paulo, e até domingo o nosso alerta continua vigente para todo o estado. Nath Luquezzi, a Major Michele César da Defesa Civil do Estado de São Paulo é nossa convidada no Manhã Bandeirantes. No caso de chuvas intensas, existe alguma maneira fácil de identificar sinais de possíveis riscos ali de deslizamentos? Sim, Nath, é importante, né, as pessoas que estão ali próximo a encostas, morros, que percebam durante a chuva se está caindo água barrenta, se tem inclinação de postes, de árvores, se tem rachadura. Percebeu qualquer desse sinal, saia imediatamente, né, do local. Acione a Defesa Civil do seu município através do telefone 199 e o mais importante é jamais se colocar em risco. Major, esse ano nós começamos a receber nos nossos celulares, e em Campinas já foram pelo menos 2 alertas, quando há a precipitação para chegar, quando o alerta é imediato de chuvas muito fortes. A Defesa Civil tem percebido uma resposta positiva da população? As pessoas estão entendendo a importância de nunca subestimar a chuva quando um alerta desses toca no celular? Com certeza, Heitor. É uma ferramenta nova de comunicação com a população. A Defesa Civil do Estado já tem algumas ferramentas, inclusive, né, o que nós estamos fazendo hoje, agora com vocês. Agradecemos a oportunidade de estarmos aqui trazendo o alerta à população. Então, são várias ferramentas de comunicação à população. As nossas redes sociais, onde nós trazemos as nossas previsões meteorológicas, o nosso SMS através do número 4099. Então, você que está nos ouvindo, cadastre através do número 40199, coloque seu CEP, porque você vai receber os alertas da Defesa Civil. Então, é importante entender como que funciona o nosso alerta. A previsão meteorológica, se você vai precisar sair ou não com blusa, se vai precisar levar ou não o guarda-chuva, vai estar nas nossas redes sociais. Os nossos alertas, se a chuva está chegando, se aproximando, se está vindo forte ou não, através dos nossos SMS. E para eventos extremos ou severos, aí sim, temos essa nova tecnologia, através da tecnologia Cell Broadcast, que estamos utilizando desde dezembro. Foi utilizado já na cidade de Campinas, na região, e efetivamente eu tenho certeza que estamos salvando vidas sim. E é importante que a população, ao receber, siga as orientações da mensagem, que se mantenha em local protegido. Falando em local protegido, para esses dias, até sábado, né, ali comecinho do domingo, quais as medidas que a população pode tomar para minimizar esses riscos, né, durante as tempestades, durante os temporais?
A frente fria, né, a principal característica dela para essa frente fria é um grande acumulado de chuvas. Para a região de Campinas está previsto 100 milímetros de chuva. O maior acumulado será para a região do Vale do Paraíba e Litoral Norte, chegando até 250 milímetros. Durante essas fortes chuvas, elas podem vir acompanhadas de raios, de ventos. Então, durante as chuvas, se tiver uma queda de árvore, por exemplo, e tiver fiação elétrica, se afaste, acione o corpo de bombeiros através do telefone 193. Não entrar em áreas alagadas. Por quê? Porque pode ter um buraco, pode ter um bueiro. Não passar por áreas de correnteza. 15 centímetros de água já é o suficiente para arrastar uma pessoa e 30 centímetros já é possível arrastar um veículo. Como eu falei anteriormente, jamais se coloque em risco. Quando falamos que Defesa Civil somos todos nós, é a população trabalhando com a gente, né, nas ações, principalmente se mantendo em local seguro. Nós estamos conversando com a Major Michele César, diretora da Divisão de Resposta da Defesa Civil do Estado de São Paulo, falando sobre esse alerta válido até amanhã para todo o nosso estado, incluindo, claro, a nossa região metropolitana de Campinas. Hoje, por exemplo, Campinas teria um evento na Mata Santa Genebra que foi adiado. Era um encontro, uma atividade com um programa Universidade da Unicamp, seria hoje. Por conta desse alerta, foi adiado para os próximos dias 11 ou 25 de abril, dependendo também das condições climáticas. Faz parte também, Major, do gabinete montado para uma situação como essa, o diálogo com as cidades para que parques, bosques, locais onde as pessoas fiquem, às vezes, mais vulneráveis embaixo de uma árvore, sejam fechados em momentos como esse? Sim, Heitor. Ontem, né, pela manhã, foi feita uma reunião com todo o sistema estadual de defesa civil. Então, todos os municípios foram participar dessa reunião para que nós sejamos, né, apostos, né, em condições, caso tenha um impacto dessas chuvas no nosso estado. Então, todos os municípios estão, nesse momento, né, em condições de alerta. As orientações foram passadas para as equipes municipais e para a população. Então, é importante, como eu falei, é um trabalho em conjunto. Durante as fortes chuvas, né, as pessoas acham que vão estar protegidas embaixo de árvores, em áreas arbóreas. Então, como você falou, as árvores, elas não dão vossa sensação de segurança, porque pode cair um raio, pode cair a própria árvore. Então, é importante que se mantenha o local protegido. E o que é um local protegido? Realmente uma edificação mais segura. E a gente tá só no começo de abril, a gente sabe que ainda vem mais frente fria por aí. Existe alguma previsão de acontecer novamente esse alerta e tudo mais para esse mês ainda? Nath, a gente está terminando, a gente acabou uma estação do verão, né, onde o verão é caracterizado por dias muito quentes e final da tarde aquela pancada de chuva. Iniciamos o outono e essa transição de estação, ela faz de uma forma gradual. Então, a mudança, né, não só das chuvas, como a temperatura, ela faz de uma forma gradativa. Com a frente fria agora, nós vamos perceber que a temperatura, por exemplo, ela vai cair. Os nossos meteorologistas já fizeram uma previsão, né, daqui para frente, e o cenário é que essa é uma frente fria. Nós encerraríamos, inclusive, a nossa operação Chuvas Verão no último dia 31, na segunda-feira, e nós prorrogamos até o próximo dia 15 de dezembro. Nós não temos o domínio completo do clima, nós temos previsões meteorológicas. E pela previsão nos indica que essa é uma das últimas frentes frias, né, pelos próximos dias. Então, e teremos, né, já o início da estiagem. Tanto é que nossas equipes estão hoje, né, já percorrendo o estado de São Paulo, capacitando todas as equipes municipais para já a estiagem, preparando já para o fogo em mato. A Defesa Civil não para, seja chuva, seja, né, a estiagem, está sempre treinando e preparando. Mas agora a gente vai começar realmente a época de estiagem, a gente vai diminuir as chuvas e preparar aí para a época de secas. Então a tendência é diminuir as chegadas de frente fria para o nosso estado. Major, para finalizarmos, só reforçando para quem está nos acompanhando, para quem chegou agora no nosso Manhã Bandeirantes, em caso de emergência, em caso de urgência, telefone da Defesa Civil na palma da mão e atento sempre
ao celular, porque se estivermos próximos de alguma situação mais preocupante, ele vai apitar, ele vai emitir o alerta. Exatamente. Em caso de emergência, ligar para o 199, o telefone da Defesa Civil, e o 193, o telefone do Corpo de Bombeiros. E para receber o alerta, independente de cadastro, basta o celular estar ligado e estar com internet, seja 3G ou 4G. O seu celular ele vai ter uma mensagem pop-up ou, se for um alerta extremo, ele vai tocar e vibrar. Então, é importante somente que ele seja ligado. Mesmo que esteja no modo silencioso, a mensagem chegará a você. Nós conversamos com a Major Michele César, diretora da Divisão de Resposta da Defesa Civil do Estado de São Paulo. Major, muito obrigado, um bom trabalho à senhora, a toda a equipe da Defesa Civil e que seja um período em que a chuva venha para abençoar essa passagem de verão para outono, mas sem transtornos à nossa população. Também esperamos que essa frente fria seja dissipada, que venha leves chuvas e que tenhamos aí dias tranquilos. E lembrando que Defesa Civil somos todos nós. Um excelente dia. 11 horas da manhã e mais 10 minutos. Ouvinte participa conosco desta edição do Manhã Bandeirantes. Você pode mandar a sua mensagem de áudio, sua mensagem de texto pelo nosso WhatsApp, o 19 97102 1493. Quero agradecer aqui ao Paulo Sérgio, final do telefone 4624. O Paulo Sérgio manda pra gente aqui um vídeo da atuação do vereador Alexandre Frota. Alexandre Frota foi eleito vereador numa cidade da Grande São Paulo. E aqui a fiscalização na UPA Atalaia. Na vistoria encontramos falta de remédio, falta de ar-condicionado e médicos dormindo, além de estarem com um documento para tentar impedir a fiscalização do parlamentar. E ele escreve: se todos os vereadores fossem assim, o nosso Brasil era outro. Sabe que há um grande preconceito quanto ao Alexandre Frota na política e ele teve vários momentos para também ser criticado. Mudou de lado político depois da vitória do ex-presidente Jair Bolsonaro. Agora, no papel de fiscalizador, esse é um cara que merece respeito, tá? Durante a pandemia, quem não se lembra da cena de Gabigol em um clube clandestino escondido embaixo da mesa de pôquer? Eram operações comandadas pelo Alexandre Frota, então deputado federal, com outras autoridades também. E, enfim, como projeto político eu nunca vi nada muito relevante, mas como fiscalizador, que também é um papel do parlamentar, tem que reconhecer quando o trabalho é bem feito. Nisso eu tenho que concordar aqui com o Paulo Sérgio, também com esse vídeo enviado por ele. E ainda mais no momento que a gente vê novos nomes surgindo na política. O mais recente, que ontem fez uma publicação, que olha, pezinho no chão e um pé para trás, hein? Um pé para trás com a declaração de Felipe Neto, criador de conteúdo na internet, empresário que fez um vídeo publicado ontem dizendo que seria pré-candidato a presidente da República. Tá com cheiro de vídeo publicitário, tá? Tá um cheirinho no ar, assim. Eu ia falar um fedor, mas um cheirinho no ar de publicidade. Porque tem vários elementos ali de estética que mostram que não tá com cara de que é anúncio político, não. Se for, eu acho sempre bem-vindo as pessoas tentarem entrar na política e buscarem na política uma forma de solução. Democracia é isso. Agora, você imagina um segundo turno no ano que vem entre Gustavo Lima e Felipe Neto, ou Pablo Marçal e Felipe Neto. Eu peço asilo político no Uruguai, na Bolívia, no Paraguai, eu vou para outro canto, porque meu amigo, mas acho que não vai acontecer, não. E pode ingressar na política, assim, direto para a presidência? Tem uma idade mínima, né, que, se não me engano, são 35 anos, mas você pode se candidatar a qualquer cargo político que você quiser, respeitando as idades mínimas para cada um desses cargos. O que é difícil acontecer é um partido oferecer espaço, oferecer a legenda. Porque quando não é competitivo esse candidato, ele tem que ter algum motivo para estar ali. Então, ou o partido afirmar ideologicamente a sua posição, como acontece, por exemplo, com os partidos nanicos da extrema esquerda, o caso do PCO, o PSTU lançou por muito tempo candidatos, que são partidos que querem marcar território e estar na discussão. Ou uma aposta de ser um chamado outsider, alguém que possa aparecer e de fato ser um candidato competitivo.
O Brasil nunca teve um outsider de verdade como presidente da República na era da redemocratização. Embora pareça em alguns momentos, nunca teve um presidente depois da ditadura militar que realmente era fora da política. José Sarney, não precisa falar mais nada. Fernando Collor se apresentou como se fosse um cara desses novos, caçador de marajá. Família tradicional na política, já era governador de Alagoas. Depois, uma vez cassado, Itamar Franco, também já político de carreira, antigo, lá em Minas Gerais. Fernando Henrique Cardoso, sociólogo, era ministro da Fazenda, já tinha sido senador, então conhecia a política. Aí quando surge o presidente Lula, Luiz Inácio Lula da Silva, parece um cara que veio de fora da política. Não veio. Foi presidente de central sindical, que é política na veia 100%. Já tinha sido deputado federal, candidato a prefeito e era presidente de partido político, o Partido dos Trabalhadores. Na sequência, Dilma Rousseff nunca tinha se candidatado, mas era do meio político. Então a Dilma é um caso que ela é lançada diretamente como candidata à presidência da República. Mas fez carreira política ao lado de Leonel Brizola, já tinha trabalhado em secretaria de governo, ministra em 2 postos diferentes do governo Lula. Depois Michel Temer, que acho que na maternidade ele já fazia política com os outros bebês ali, negociando. Olha, chora um pouquinho mais que a enfermeira vem, traz uma naninha para você. E, por fim, Jair Bolsonaro, que se elege com essa imagem de um cara que veio de fora da política, mas que era deputado federal já com 6 mandatos. Então, conhece cada corredor do Congresso Nacional. Pela primeira vez foi candidato a presidente e ganhou em 2018. Então, Gustavo Lima, Felipe Neto são, de fato, personagens novos, como Pablo Marçal foi na eleição de 2024. Agora, daí a conseguir entrar no sistema é muito diferente. Porque novos personagens são muito importantes para a política. Não sei se esses exatamente, mas caras novas, figuras novas precisam aparecer para oxigenar a política brasileira. Mas o sistema vai deixar? Porque o sistema muda os nomes, mas mantém os mesmos sobrenomes. São os mesmos sobrenomes na política, são os mesmos sobrenomes nos meios de comunicação, nas grandes empresas que estão comandando esse país há tantos e tantos anos. Então, acho que tem cara de balão de ensaio esse anúncio do Felipe Neto. Acho. E hoje ele disse que tem mais um anúncio a fazer. É a explicação do vídeo de ontem, em que provavelmente ele vai vender algum produto, vender algo novo para o público dele. 11h16 de sexta-feira, o programa passa voando. A mensagem que chega nesse momento do Adriano Vermelho. Amigos, parece que as pessoas esperam sempre que o outro faça, ou talvez o governo resolva, o que também é problema nosso. Um reflexo de uma sociedade com déficit de civilidade e quase nada de iniciativa. Precisamos melhorar. Há anos perdemos essa luta contra a dengue, lembrando que em guerra anunciada só morre quem quer. Mesmo assim, estamos morrendo exclusivamente por falta de comprometimento, escreve o Adriano Vermelho, que conclui dizendo que nós temos que nos mobilizar, pelo menos até a vacina chegar. Aí será outra batalha para convencer o povo a se vacinar. Tá complicado o tal do ser humano. Desejando bom dia a todos nós, o Adriano Vermelho também no nosso giro da participação do ouvinte aqui no Manhã Bandeirantes. Nath Luquezzi, aqui em Campinas, o Procon faz um alerta porque volta a circular o golpe da notificação. Nós falamos dele na semana passada, mas o Procon reforça porque estão tentando mais uma vez enganar comerciantes aqui da cidade. Conta um pouquinho pra gente do alerta e que golpe é esse? Exatamente, é o golpe da notificação que tem circulado na internet uma mensagem, notificação do Procon. E aí informa, né, essa mensagem informa sobre uma denúncia de violação aos direitos do consumidor no estabelecimento, naquele estabelecimento. O texto sugere ser fundamental que aquele comerciante acesse os autos para verificar a notificação e aí disponibiliza um link. E é exatamente esse link que causa todo esse golpe. Inclusive, o Procon já ressaltou que não faz esse tipo de comunicação para clicar em links, os quais podem capturar na hora esses dados de usuários. Os e-mails enviados pelo Procon possuem sempre a extensão @campinas.sp.gov.br. Então, nunca cliquem em links, não é de praxe o Procon fazer isso. Então, sempre que receber um e-mail, aí sim, @campinas.sp.gov.br,
Esse e-mail, sim, é direcionado e enviado pelo Procon. Mensagem aqui no nosso canal do YouTube, agradecendo a audiência do Daniel Crisóstomo. Ele escreve: vocês querem que só escrevam bobeira, vocês desvalorizam a emissora. Explica um pouquinho melhor pra gente aqui, Daniel, que eu não entendi onde você quis chegar com a mensagem, por favor, mas pode mandar sua crítica, ela é sempre bem-vinda também ao nosso Manhã Bandeirantes. Só explica direitinho porque eu realmente não entendi a comunicação. 11h19, temos repórteres ao vivo espalhados por todo o Brasil e a gente vai acionar a Tayane Mello por uma novidade que chega nesta sexta-feira. Vem aí a antecipação do 13º salário para aposentados e pensionistas do INSS. A primeira parcela, inclusive, já tem data para ser paga. Havia uma discussão se em 2025 seria possível fazer a antecipação ou não, mas o governo confirmou e a Tayane Mello, direto de Brasília, está conosco para falar mais sobre o assunto. Bom dia para você, Tayane. O decreto assinado ontem também já dá uma ajuda aí para tentar recuperar, levantar essa popularidade do presidente. De acordo com os cálculos do governo, serão pagos 73,3 bilhões aos aposentados e pensionistas nessa antecipação. O desconto do imposto de renda deve ficar em torno de 570 milhões e esse dado usa então como base os pagamentos feitos no mês de fevereiro. Eu volto com vocês. Muito obrigado, Tayane Mello, direto da capital federal. A estratégia do governo é essa, a informação da Tayane é corretíssima, ela conhece os bastidores da capital federal, mas é muita ilusão o governo achar que vai melhorar a popularidade porque antecipou o 13º. Essa antecipação está acontecendo praticamente todos os anos. Vai melhorar a popularidade é quando as pessoas forem no supermercado e com os mesmos R$200 que hoje a gente quase não compra nada, o carrinho sai cheio. Aí a popularidade do governo vai aumentar. E no fundo o presidente Lula sabe disso, mas precisa criar esses mecanismos para tentar diminuir essa queda na aprovação, faltando pouco mais de um ano para as eleições 2025. Eu acho que essa notícia que a Nath vai trazer também tem um pouquinho de cara de tentar acalmar um pouco o povo que está tendo dificuldade para pagar as contas básicas do dia a dia. Vem aí uma nova forma do Pix. Não é taxa, é parcelamento. Sim. É isso, Nath? São inovações, isso mesmo, porque um dia depois do Banco Central falar que essas inovações iriam acontecer e tudo mais, eles divulgaram agora as datas prováveis para esses lançamentos. São 3 funcionalidades no sistema de transferências internas. Então, o Pix parcelado em setembro deste ano de 2025,
Pix em Garantia, que vai ao ar em 2026, somente o ano que vem, e o autoentendimento do mecanismo especial de devolução, agora em 1º de outubro deste ano ainda. Para vocês entenderem, o Pix parcelado vai permitir que o pagador tenha um crédito para permitir o parcelamento de uma transação. Semelhante à modalidade com juros de cartão de crédito parcelado, o recebedor terá acesso instantâneo a todo o valor da transação, mas o pagador pode sim parcelar o valor e com acréscimo. Segundo o Banco Central, a ferramenta deverá estimular o uso do Pix no varejo para compra de bens e serviços de valor mais elevado, favorecendo quem não tem acesso a esse tipo de operação. O Pix parcelado poderá ser usado para qualquer tipo de transação Pix, inclusive para transferências. Então, novidades aguardadas já começando agora em setembro deste ano. Tudo que envolve Pix precisa vir acompanhado de reforço na segurança. Sim. Pix é uma ferramenta excelente que agilizou a vida principalmente de pequenos comerciantes, mas que trouxe de volta a modalidade de sequestro relâmpago, pela facilidade que as pessoas têm de tirar dinheiro do outro instantaneamente. Com as transferências bancárias isso era muito mais difícil. Com a retirada do dinheiro em espécie, a nota no caixa eletrônico, os bandidos ficavam muito mais expostos. E a modalidade da gangue do Pix, que é verdade, começou a diminuir a partir do momento que os bancos colocaram alguns freios, como, por exemplo, o limite em determinado horário, que o cliente consegue impor até quanto consegue ter de transferência. Mas ainda está muito preocupante o cenário. Então, tudo que mexa com o Pix vem com uma preocupação de que ele não seja taxado, que é o grande discurso hoje da oposição ao governo Lula. Não há taxação no Pix, mas ele precisa ser acompanhado também de mais segurança para as pessoas usarem a ferramenta, que é boa, mas que precisa ter também a garantia de que você não vai ser roubado com mais facilidade. O Luiz, nosso ouvinte de todas as manhãs, diz que o governo quer recuperar a popularidade, então é só pagar a revisão da vida toda. Daí uma das cobranças do Luiz, que acompanha a gente, final do telefone 2934. Um ótimo dia para você, Luiz. O Wagner Macondes, nosso ouvinte também do Manhã Bandeirantes, escreve o seguinte: em relação ao novo candidato, possível candidato, eu ainda acho que é conversinha, viu, Wagner? Tá falando do Felipe Neto à presidência, surgido no dia de ontem. Digo, o que uma pessoa não faz para tentar recuperar os seus seguidores perdidos? Não conheço o cidadão, dizem que é influencer. Ele é um dos primeiros, dos principais pioneiros na internet, né, Nath? Ele, PC Siqueira, né? Cauê Moura, que é de Jundiaí, são os primeiros influencers ali que lançaram uma tendência, e ele foi além do vídeo na internet. Ele se tornou um grande empresário da comunicação e de negócios também pelas redes sociais, principalmente pelo YouTube. Mas o Wagner diz o seguinte: acho que vamos melhorar quando deixarmos de nos influenciar pelos outros e passarmos a nos influenciar pelas nossas próprias atitudes. O mundo voltará a ser outro, certamente, mas como aqui, a cada dia, a cada minuto, tem um querendo colocar a cabecinha para fora, para respirar ali da janela, para fazer lá a sua graça, isso fica mais complicado. Bora lá, mais uma piada pronta a tal possível candidatura. Acho legítimo, repito, que todos os interessados em política tenham seu espaço para se candidatar. Mas já se lançar como candidato a presidente parece até meio bobo, porque não vai conseguir entender um sistema complexo de presidência da República. Agora, candidato a deputado, candidato a senador, cargos legislativos, eu acho que todo mundo que estiver apto a isso e interessado em fazer algo dentro da política tem que ter o seu espaço, tem que ter o seu direito. E aí cabe à população decidir se ele tem e ela tem capacidade de representar o povo ou não. Tem cada bizarrice na política, mais uma, menos uma. Agora, para a presidência da República, aí vamos ter um pouco mais de paciência. 10h28, não, 11h28, Heitor Fredo. E nós ficamos por aqui. A Nath Luquezzi daqui a pouco espera você no Band Mulher, ao lado da Lari Lopes,
Hoje, para trazer quais atrações na tela da Band Mais TV, Hoje Nath? a gente recebe o grupo de pagode sem resenha, então vai ter música boa pra vocês curtirem, pra gente sextar juntos. É bom, hein? Os caras são muito bons. São hein? muito bons, né? Como cantam. E também a gente vai ter a nossa agenda cultural. Hoje você fica atualizado sobre tudo que vai acontecer aqui na região. Então eu espero vocês às 1h30 da tarde. Final de semana eu sei que tem Fundo de Quintal e Jorge Aragão e Jaguariúna. Tá atualizado, hein? Desse assunto tem um pouco de intimidade. E às 5h30 da tarde nós esperamos você sexta-feira. Sexta-feira. No Brasil Urgente, na tela da Band Mais TV. A partir de agora, Carlos Henrique é quem comanda o Nossa Área, com todo o timaço de Carlos Batista. Muito obrigado pela sua companhia com os trabalhos técnicos de Leandro Lopes na mesa de som, Danilo Capucci na central técnica e a coordenação do Gil Kleber. Ficamos por aqui. Um ótimo final de semana e continuem na RB. Você está ouvindo Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. E Família Gianni, da nossa família para sua família. Consumidor, muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. E Família Gianni, da nossa família para sua família. Aprecie os sabores da Itália no restaurante com a vista mais bonita da cidade. Aqui, cada prato é uma verdadeira experiência, criada com paixão, tradição e um atendimento que faz você se sentir em casa. Tudo isso entregue em um ambiente acolhedor e muito charmoso. E para levar nossas massas artesanais para sua mesa, visite nossa rotisserie ou peça pelo delivery 19 3294 2087. Família Gianni, da nossa família para a sua família. Consumidor, muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Agora, notícias da hora com as notícias locais, nacionais e internacionais direto da redação da Rádio Bandeirantes. O governo do estado de São Paulo divulgou que quem trafega pelas marginais urbanas de Sorocaba continuará isento de pedágio com a nova concessão da Rota Sorocabana. O modelo garante que as vias marginais não serão impactadas com a implementação do novo sistema eletrônico de cobrança, o Free Flow. A concessão abrange trechos da rodovia Raposo Tavares e Castelo Branco, entre outras. O sistema Free Flow está em fase de implementação e substituirá as praças físicas por aparelhos eletrônicos que identificam a placa ou a tag do veículo. O valor será proporcional à distância percorrida, ou seja, só pagará pedágio quem realmente utilizar a pista expressa da rodovia. Moradores que circularem apenas pelas marginais, dentro do perímetro urbano de Sorocaba, não terão qualquer custo. Motociclistas também estarão isentos de cobrança nas rodovias da nova concessão. O governo tem como objetivo ampliar este benefício para todo o sistema rodoviário concedido. A concessão da Rota Sorocabana prevê 8,8 bilhões em investimentos em 460 quilômetros de rodovias, com a ampliação de faixas, novos acessos, atendimentos médicos e implementação de marginais contínuas. De Campinas, Daniel Rosa. Você ouviu Notícias da Hora, aqui na Rádio Bandeirantes.